Boa noite, Adonis. Olá, boa noite, doutora. Tudo Boa noite bem? a todo mundo, né, que está assistindo, está junto já conosco. Sim. Tá tudo bem por aí? Tudo bem. E por aí Vamos também. por aqui tá tudo massa, como a gente costuma falar. Olha, um prazer receber a senhora aqui hoje à noite, 7h30 da noite, para falar sobre um tema tão importante, de grande relevância para a sociedade e principalmente para as pessoas que vão, talvez de repente, né? De repente até descobrir alguns sintomas hoje, né? E procurar um profissional qualificado para auxiliá-las na condução. Mas antes de qualquer coisa, primeiramente receber, né, as novas pessoas que estão chegando, sejam todos bem-vindos à nossa live. Doutora Emanuela, por favor, se apresente para a gente dar início ao nosso tema, tendo visto a extensão, né, desse bate-papo. Então, sou Manuela Mello, sou psicóloga clínica, neuropsicóloga, trabalho com avaliação, né, neuropsicológica, identificando, por exemplo, problemas em crianças, né? Déficit de atenção, déficit intelectual, dificuldades com relação à aprendizagem, mas também em adultos, avaliando questões, por exemplo, de memória, de outros quadros que os adultos apresentam queixas e que não sabem exatamente do que se trata. A partir do diagnóstico realizado, então a gente trabalha posteriormente para, né, melhorar aquele quadro que foi identificado. Né? Aqui em Surubim, eu atendo na Clínica Espaço Vida e atendo também em Santa Maria, no Espaço Superar. Então, hoje são os dois lugares. Também dou aulas, né? Por exemplo, dou aula no IFT, Instituto de Formação Técnica, no curso de enfermagem, então dou aula, né, de enfermagem, de psiquiatria, de saúde mental. Então, a gente faz alguns trabalhos, né? Por aí, graças a Deus. Tudo Estou bem. formada já há mais de 20 anos, né? E estou já assim, na ativa há bastante tempo. Pessoal que está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos, tá? Vocês já sabem, e se não sabem, vão ficar sabendo, que nós vamos falar sobre a síndrome do esgotamento profissional, ou síndrome de burnout. Espero que eu esteja pronunciando corretamente. E já para a gente começar, doutora, tendo visto que a senhora já se apresentou, só fazendo um acréscimo, né? Porque vem pessoas do perfil da senhora também. Eu me chamo Adonis Lima, sou advogado especialista em direito previdenciário, atuo com essa matéria extraordinária e vamos hoje falar sobre síndrome do esgotamento profissional. Já dando início, doutora Manuela, eu queria que a senhora falasse para a gente sobre o nosso primeiro ponto, que é o que é a síndrome de burnout ou a síndrome do esgotamento profissional. Então, síndrome de burnout, como você falou, ou síndrome do esgotamento profissional. É a síndrome que atinge, que ela vem em decorrência de um estresse prolongado em algumas profissões ou em algumas situações de trabalho, onde a pessoa começa a sentir um extremo cansaço e começa a se sentir esgotada. É um cansaço que é mais do que um cansaço comum. Começa a prejudicar, por exemplo, a memória, atinge a capacidade produtiva da pessoa. E aí começa muitas vezes, Adonis, a pessoa nem percebe que está, acha que é um cansaço normal, acha que vou tirar uns dias de férias e isso vai passar, não é? E não é bem assim. Ela tem, digamos assim, algumas profissões que é bem frequente, como, por exemplo, professores, como, por exemplo, a área de saúde. E aí a gente tem, por exemplo, nesses 2 últimos anos, e entrando 2022 também ainda no quadro de pandemia, onde atinge a área de saúde de cheio, não é? De forma muito intensa, inclusive, mas de forma geral, todas as pessoas que se sentem assim, amam até muitas vezes o trabalho, mas que sentem um cansaço tremendo, né? E outras que vivem uma situação de pressão muito grande, de uma exigência muito grande, pessoas que começam a assumir muita coisa para fazer e às vezes acham que não, eu não dou conta, mas eu tenho que dar conta,
Então, é uma exigência principalmente interna, mas também externa, né? Onde a pessoa quer ser capaz de realizar todas as coisas. E chega uma hora que o corpo e a mente já não dá conta, né? E aí, para ter outros processos de adoecimento, inclusive mental, mas também físico, é um passo. Perfeito, perfeito. Então, em síntese, é o estresse em alto grau e de forma prolongada, em virtude do exercício da atividade profissional, ou até mesmo, não só como empregado, mas também como autônomo, né? A cobrança pessoal, a autocobrança excessiva, não é isso? Exatamente. E é importante a gente entender o seguinte, estresse. O estresse ele até pode ser positivo, não é? Diante de uma situação, você tem uma demanda nova, e aí você tem aquela situação que fica estressado, como é que eu vou fazer, como eu vou resolver isso. Mas se ele é prolongado, ou seja, se ele é contínuo, ele chega a uma fase de exaustão. Então, o estresse, a gente fala assim, existem 4 fases. Não é? A última fase é a fase da exaustão. E se eu permaneço nesse quadro de exaustão, eu posso chegar, por exemplo, a uma síndrome de burnout. Né? Então, é você aprender a lidar com o seu próprio limite. E, assim, nas pessoas que eu acompanho, nas situações que eu já acompanhei ao longo da minha vida profissional, eu vejo que são pessoas muito exigentes consigo mesmas. Entende? São pessoas que exigem demais de si mesmas. E aí elas não conseguem relaxar. Não conseguem ter momentos de, opa, vamos lá, pausa, respira, você precisa descansar. A pessoa, mesmo em casa, continua trabalhando, por exemplo. Eu acho Né? que advogado não conhece esses sintomas, não. Não, né? Não. Eu acho que nesse rol aí, durante as pesquisas, eu vi que atingiu muitos profissionais de saúde, pessoas que são empregadas de empresas que possuem metas altíssimas, mas eu acredito que a classe advocatícia, com certeza, é extremamente atingida por isso, viu? Porque a pressão e a meta é constante. São prazos, são clientes novos, é satisfação para os clientes antigos, e aí tem que ter muito cuidado para não adoecer em virtude da cobrança excessiva. Eu queria que a senhora dissesse para a gente quais são os principais sintomas. O que é que normalmente a pessoa, quando chega no seu consultório, quais são as primeiras queixas, ou até para quem não chegou ainda até o consultório, mas a pessoa, o que é que acontece, quais são os sintomas que a pessoa para e pensa assim, que ela pode pensar, se suspeitar, na verdade, de que está com a síndrome de esgotamento profissional. Ok. Antes, tem um outro advogado aqui, olha, Adonis, Sérgio, Ah, que, sim. que ele está Doutor acompanhando. Sérgio é uma sumidade, né? É uma satisfação receber ele, doutor Augusto, doutor Denis e todos os demais colegas que estão aqui acompanhando a nossa live. Antes de entrar nos sintomas, só contar um fato, até para descontrair um pouquinho, né? Eu estava em uma farmácia aqui em Surubim e, e conheci uma pessoa que é médica, e aí ela disse, você é psicóloga. Aí ela riu e fez assim, olha, é, eu acho que eu preciso de sua ajuda, rindo, né? Isso é porque ela já ouviu falar numa tal de síndrome de burnout? Porque ela disse assim, eu não consigo parar de trabalhar, nem Eita, nas semanas, nem quando tenho. E é isso, né? Por exemplo, professores, não é somente preparar a aula, é preparar a prova, preparar trabalho, é corrigir, é né, o quadro, as coisas que tem que anotar. Tudo isso causa uma demanda onde a pessoa tem dificuldade para parar e descansar. Então, um dos primeiros sintomas é um cansaço fora do normal. Entende? É um cansaço que parece que você não consegue descansar. E aí a pessoa, porque vai sentindo esse cansaço, acha que, isso passa. Deixa quando eu conseguir tirar uns dias, quando terminar essa fase desse trabalho, quando eu conseguir atender a demanda desse cliente, né? Eu vou descansar, eu vou relaxar, mas você não consegue descansar. Você está em casa, você está ligado. Eita, eu tenho que lembrar, eu tenho que ver aquela situação lá daquele. Vou dar uma pesquisada aqui. Mas você está em casa à e na noite. hora de dormir?
E na hora de dormir, o pensamento fica, né, girando em cima de uma única coisa, não é? E aí a pessoa não consegue descansar. Então, o primeiro sintoma se chama cansaço. Um outro sintoma, a memória. Até porque você fica muito cansado, a sua memória começa a falhar, entende? É aí, eu não consigo, onde é que está tal coisa? Começa a ter uma dificuldade também de atenção, e ela não sabe o porquê, não é? Ela não se desliga do trabalho, mas ela não sabe o porquê. E aí Ela ela culpa começa... tudo, né? Menos o trabalho, menos a cobrança excessiva. Exatamente. Porque tem uma frase, duas palavrinhas que acontecem em toda pessoa que tem a síndrome do esgotamento. Sabe o que é? Eu tenho que, Ah, é verdade. não é? Então, É Sérgio, verdade. aí você não dorme direito, tem insônias, ou o sono não é suficiente. Sabe aquele sono que você dorme e você não relaxou, porque você foi dormir com aquele problema para resolver. E aí vem todo aquele cansaço físico e mental. Esse é o primeiro sintoma. Se a coisa continua, vai atingindo, pode dar depressão, não é? Existem casos extremos de síndrome de burnout que chega a levar ao suicídio, ok? Isso acontece, por exemplo, em médicos acontece, por exemplo, entende? Então, a pessoa começa a se sentir fracassado, porque sua mente está tão cansada, e aí você já não rende mais como antes. Então eu começo a não acreditar em meu próprio potencial. Doutora, eu vi uma pesquisa disponibilizada no G1, e eu estava até abrindo aqui para confirmar, em que se constatou, uma outra instituição, né, o G1 divulgou, e que 74% dos entrevistados possuíam sintomas da síndrome. Sim, é uma E síndrome que tem causado muitos afastamentos, né, no trabalho. É um percentual gigantesco de profissionais sendo afastados pela burnout. Não é por isso que veio a lei aí, que é a sua parte aí, né? Mas porque a pessoa chega a um ponto que ela não dá conta. Né? Então, entendi. sintomas físicos também, sabe? Por exemplo, causa muita gastrite, muitos problemas gástricos. Aí o Porque, pessoal costuma dizer como. Não, muitos não vão ao médico, mas dizem assim: olha, eu tô com gastrite nervosa. Aí vai na farmácia e diz: ó, arruma um remédio aí pra mim que eu tô com queimou. Aí fica tomando os remédios, né, para azia e má digestão, quando na verdade às vezes está associado a uma outra situação, a outra causa, né? exato. Ah, e aí Denis está falando ganho de peso, sim, ou ganho ou perda, não é? Porque a pessoa come de forma errada, ela não tem um horário certo, né, para poder é, se alimentar. Ela se alimenta de forma indevida, não é? E aí a pessoa ou aumenta de peso ou começa a perder peso. Aí depende da constituição, digamos assim, física, né, da pessoa, não é? Perfeito. Eu vi aqui que a gente pode resumir os sintomas como cansaço excessivo físico e mental, dor de cabeça frequente, alteração no apetite, para mais ou para menos, né? Insônia, dificuldade de concentração e alteração até mesmo dos batimentos cardíacos. Isso, exatamente. Acho que deu uma cortadinha. Que muitas vezes as pessoas vão para o hospital achando que, por exemplo, numa crise, né, de estafa, de estresse, achando que está com problema cardíaco, por exemplo, né? E o estresse continuado, ele começa a prejudicar fisicamente e ele vai causando, sim, doenças físicas, inclusive cardíacas, né? Existem pessoas que chegam, por exemplo, a um infarto ou é, a um AVC. Eu acompanhei uma vez uma Nossa, pessoa de 30 anos que teve um AVC em decorrência de estresse. Então, para a gente perceber que algo que não é algo assim qualquer, eu preciso cuidar, não é? Preciso buscar ajuda, preciso aprender
Qual é o meu limite, por exemplo. Perfeito, doutora. A gente poderia, de que forma, melhor dizendo, é diagnosticado essa síndrome através, especificamente, da profissão a qual a senhora exerce? Então, a pessoa precisa buscar ou um psiquiatra ou um neuropsicólogo, né? Para relatar os seus sintomas e a partir daí todo um trabalho de diagnóstico, que é uma coisa assim, não é algo que a gente vai diagnosticar com uma consulta de 50 minutos. Né? Existe um acompanhamento que é feito, a aplicação de algumas ferramentas, por exemplo, porque assim, né, que eu trabalho, para a gente identificar o que é que realmente está causando esse tipo de problema. Né? Então, buscar uma pessoa, buscar um profissional que seja habilitado para diagnosticar e, a partir daí, direcionar o seu tratamento. Uma coisa que eu quero falar, antes de qualquer coisa, Adonis, gente, nada de automedicação, nem de buscar farmacêutico para medicar. O farmacêutico fez o curso de farmácia, ele não fez o curso de medicina. Não é? Existe um problema muito sério a nível Brasil, que é a questão da automedicação, inclusive a automedicação nessa área de saúde mental, o que é grave. Aí eu não estou conseguindo dormir, eu vou lá na farmácia, aí tem uma pessoa lá, né, um farmacêutico, né, que eu conheço, que vai chegar e vai me dar um remédio para conseguir dormir. Não é? E não, precisamos buscar pessoas habilitadas para isso. E, Eu na sou verdade, só abrindo psicóloga, um parêntese, o que se precisa, na verdade, não é de uma medicação, né? É de um tratamento, é de um acompanhamento. e aí aquela assim, por exemplo, eu sou psicóloga, eu tenho conhecimento sim das drogas, até porque eu preciso conhecer para saber quais são os efeitos daquela droga na pessoa que eu estou acompanhando, mas eu não sou habilitada e eu não posso indicar medicação nenhuma. Entende? Então, a gente precisa parar com essa história de automedicação, porque não é uma medicação de acordo com aquilo que você precisa, ou de repente até você nem precisa da medicação. Com a própria terapia, você consegue sim, não é? Vencer esse problema, mas é preciso entender que tudo leva o quê? Um tempo. Um tempo. E aí onde a gente entra, não é, Adonis? Nós vivemos numa época e numa sociedade que a gente quer tudo de imediato. Então eu quero um remédio que resolva meu problema. Eu não quero ir no médico, eu não quero fazer terapia, eu não quero fazer atividade física, entende? E aí a coisa acontece. Perfeito. Já que a gente está falando de tratamento, eu queria que a senhora elencasse aqui qual é o tratamento ou quais são os tratamentos para a gente superar, né, esse momento quando essa patologia chegar a nos atingir, quando nós estivermos passando por uma situação em que nos enquadramos na síndrome do esgotamento profissional. Eu quero antes, Adonis, responder a Sérgio que está perguntando aqui. Qual é a relação, né? Acho que é isso, entre a síndrome de burnout e a síndrome do pensamento acelerado. Muitos profissionais até questionam essa questão da síndrome do pensamento acelerado, porque elas são sintomas muito ligadas à questão da ansiedade em si, ok? Não estou dizendo, entrando no mérito de sim ou não. E a pessoa com a síndrome de burnout, ela fica extremamente ansiosa. Então, sim, tem relação, porque, poxa vida, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não estou conseguindo fazer. Aí vem o quê? A ansiedade. Né? Então, como eu falei, a primeira coisa que a pessoa precisa buscar é uma ajuda profissional para identificar, peraí, eu estou com a síndrome realmente de burnout, o que é necessário, não é? Às vezes, já aconteceu de encaminhar pessoas para um afastamento de períodos de trabalho. Ela está num ponto que ela precisa se afastar, Vamos falar sobre isso já já. não é?
Então, assim, é o profissional que vai identificar se ela precisa ou não disso, se precisa de uma medicação ou não. De qualquer forma, não é só a medicação, ela precisa também do acompanhamento psicológico, porque precisa aprender, por exemplo, a não se cobrar tanto, a saber que, assim, você não é perfeito, meu amigo, minha amiga, ele não vai conseguir ser nunca. Uma coisa é buscarmos melhorar, por exemplo, enquanto profissionais, buscamos melhorar sempre. Não é isso, Adonis? Agora, não dá para a gente Verdade. pensar que eu vou ser perfeito, que eu não vou conseguir. Então, aprender a relaxar. Eu tenho pessoas que eu conheço que têm dificuldade de relaxar, né? Então, vamos. Teve gente que disse assim, doutora, nesses dias de janeiro eu vou para a praia. Eu digo, ótimo. Só tem uma condição, amigo ou amiga. Desliga o celular. Desliga o trabalho da cabeça e vai Eu descansar. acho que essa agora, como a gente diz aqui no interior, né? Me permita a licença, essa foi para torar, viu? Olha, se desligar do celular, essa foi pesadíssima. Mas Muito difícil. Inclusive, doutora, se for somente para olhar redes sociais e se divertir, está valendo. Mas a criatura humana fica trabalhando em vez de relaxar. é difícil. Aproveitando que vocês comentaram, que houve um comentário aqui, né, sobre a síndrome do pensamento acelerado, eu já li um livro e posso indicar, é acessível a todo mundo, tanto da forma que foi escrito como da forma dos valores, que é o livro de Augusto Cury, Sim, que a capa tem como é o nome daquele negócio que eu esqueci o nome? Tem um desenhozinho com vários comprimidos, o título é Ansiedade, como enfrentar o mal do século, o título é em vermelho, do autor Augusto Cury, e ele traz ele é muito esse bom. assunto, não é? Sobre a síndrome do pensamento acelerado, sobre as janelas killers e tudo mais. Então, Exatamente. é uma recomendação, porque é digamos assim, uma literatura básica, não é? Não é que seja de literatura o livro, tá? É só o conceito de livro. É um livro que é acessível, a linguagem é muito acessível a todas as pessoas e que traz a nossa reflexão sobre a síndrome do pensamento acelerado ou sobre essa questão da gente se cobra muito, ele até vem a comentar. É. Uma coisa que, assim, claro, além do tratamento, tanto psicológico, né, como psiquiátrico, né, se for o caso, você precisa buscar hábitos mais saudáveis, né? Então, por exemplo, a atividade física é Deixa eu importante. aproveitar, desculpa te interromper, deixa eu aproveitar porque a gente já insere esse tema logo agora, que era justamente o nosso próximo tema, que é como prevenir a síndrome do esgotamento profissional ou a síndrome de burnout. Vamos lá. Qualidade de vida, acima de tudo. Gente, nenhum dinheiro do mundo vale a pena se eu me esgoto e se eu acabo com a minha saúde física e mental por conta de dinheiro. Eu preciso saber o meu limite. E o ser humano, ele precisa de ter momentos de prazer no seu dia a dia. Aí cada um tem, né, aquilo que te dá prazer. Por exemplo, tem gente que ama ler um livro e que isso causa, né, prazer na pessoa. Então vai ler, tira um momento do seu dia para ouvir uma música, para tocar, para assistir um seriado, faz atividade física. Quem gosta, né, e quem é ligado nessas coisas, faz uma meditação, né? Aqueles que são, de repente, eu sou cristão, não consigo. Existem meditações cristãs, eu encontrei esses dias na internet. A própria oração também, não é? Isso, porque tem gente que se afasta, né, Adonis, tanto de tanto trabalho, da sua espiritualidade. Não, tenha seus momentos de espiritualidade, tenha seus momentos para você, entende? Onde você desliga tudo, entende? Uma rotina que te permita uma boa noite de sono. Então, faça coisas que te relaxem, por exemplo, que ajudem você a acalmar os pensamentos. E aí, aquele exercício, né, de respiração para a ansiedade, ele é muito válido, sempre. Né? Então, acho que cada um precisa buscar, acima de tudo, qualidade de vida.
entende? Olha, eu estou, por exemplo, professores, eu estou dando aula manhã, tarde e noite. Amigo, tu vai descansar, você vai aguentar isso? Às vezes é melhor dar um jeito de diminuir algumas coisas, abrir mão de algumas coisas, não é? Para sair de alguma coisa. Eu sei que financeiramente está numa época que não está fácil, mas É você verdade. precisa priorizar a sua saúde física e mental. Aí Com a partir certeza. vai, sabe, se desenrolando bem melhor, não é? Mas busque qualidade de vida. Esse é o principal, não é? Perfeito, perfeito. Eu queria voltar um pouco para a gente inserir um pouco dos reflexos no contrato de trabalho, né? Do direito do trabalho, do direito previdenciário, para que a gente possa entender o que é que tudo isso tem a ver com o direito. Eu diria dessa forma, né? O que é que isso tem a ver com o advogado? Mas, na verdade, tem tudo a ver, né? Porque a gente está falando da síndrome do esgotamento profissional, ou seja, do estresse em virtude do exercício do trabalho, ou da prestação do serviço, ou das metas impostas a si mesmo, ou impostas por terceiros. E aí até mesmo tem pessoas que levam tão a sério que seguem até as metas desses gurus da internet tão ao pé da letra e se equipara tanto que acaba adquirindo essa síndrome ou outras doenças em virtude de querer viver, né, essa realidade, quando na verdade nem sempre o que a gente vê é a realidade, né? Às vezes é só aparência. Mas a Exato. gente precisa entender o que é que acontece com esse trabalhador quando ele precisa ser afastado. A partir de 1 de janeiro de 2022, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, estabeleceu uma alteração na, digamos, na classificação internacional de doença, que é a CID-11, passou a prever a síndrome de esgotamento profissional, que passou a ter outra nomenclatura agora, como uma doença do trabalho. Então veja que a própria Organização Mundial de Saúde reconheceu, de tanto se discutir sobre isso, que essa patologia, que essa doença, ela tem um grande agravamento dentro do meio ambiente do trabalho. Que foi tudo isso que foi construído pela senhora até agora, em termos de diálogo. E a gente percebe que, de fato, a maioria das profissões que nós comentamos aqui, nós encontramos essas pessoas estressadas já no dia a dia. Tanto pela remuneração, tanto pela cobrança, tanto por meta, enfim. São inúmeros os motivos. Mas essas pessoas agora, eu digo isso porque antes, apesar de ser considerado uma doença psiquiátrica, quando se dá entrada com esse benefício no INSS, principalmente problemas psicológicos, que é esse caso, ou psiquiátricos, a gente tem uma resistência por parte de alguns peritos, obviamente que não são todos, em reconhecer, ou tinha, né, até então, em reconhecer essa doença especificamente, que é o tema da nossa live, como uma doença do trabalho. É importante a gente levar em consideração que uma doença do trabalho, ou uma doença em virtude do meio ambiente de trabalho, uma doença ocupacional, se equipara a um acidente do trabalho. Então, os benefícios, quando forem concedidos, vão ser concedidos benefícios por incapacidade previdenciários de natureza acidentária. Isso tem reflexos imediatos ao contrato do trabalho, como, por exemplo, a estabilidade de 12 meses quando do retorno desse profissional. Ou também os depósitos do FGTS. E eu fiz algumas anotações aqui que eu acho extremamente importante a gente pontuar, que é para que o pessoal possa entender, quando a gente diz acidente do trabalho, a gente não está se referindo apenas ao acidente propriamente dito, né? Me Ou aquele que pergunta, ocorre, fica à só fazer vontade. vezes. Às vezes, o adoecimento, por exemplo, mental, que, né, assim, né, esse esgotamento, causa danos muito mais prejudiciais do que um acidente de trabalho comum. Com Claro, não em certeza. casos, mas existem casos que essa situação gera mais danos na pessoa e até danos, às vezes, permanentes, do que mesmo um acidente de trabalho, por exemplo. Pode Então, acontecer. sério, não é? E não é somente nessas profissões que a gente falou, não é?
Se eu tenho um ambiente de trabalho de muita cobrança, um ambiente de trabalho onde, por exemplo, a liderança é uma liderança meio que, posso dizer assim, carrasca, né, digamos assim, que é naquele antigo tempo de chefia, cala a boca, eu estou mandando, se não fizer isso, eu vou demitir você, né? Que é outra coisa, inclusive, que também está previsto, né? Temos, né, advocativo, né? E aí a gente precisa entender que realmente é uma situação bem grave, né? Com certeza. A gente tem, então, enquanto, já que houve, para a gente entender essa separação, né? Nós temos doença do trabalho, ou doença do meio ambiente do trabalho, e doenças ocupacionais. E as Sim, duas são equiparadas ao acidente do trabalho. Então, quando se diz que os benefícios são acidentários e em virtude de um acidente do trabalho, a gente, quando diz acidente do trabalho, a gente está falando de forma geral, mas pode ser uma doença ocupacional ou uma doença do trabalho. E aí, qual é a diferença da doença ocupacional para uma doença do trabalho? A doença ocupacional é em virtude da função exercida. Eu anotei aqui um exemplo para a gente poder entender a diferenciação de uma e da outra, porque é muito importante que a gente entenda que, às vezes, não é a função que nós exercemos que nos estressa, e sim o meio ambiente. E isso vem à tona e isso causa reflexos no contrato de trabalho e muito mais reflexos jurídicos e financeiros às empresas a partir de agora que, após a perícia médica no INSS, isso quando o afastamento for superior a 15 dias. Se for constatado que a síndrome de esgotamento profissional, que agora, na verdade, passou a ser chamada de estresse crônico de trabalho que não foi administrado com sucesso, tá? Só para a título de informação. Então, se for identificado que essa situação, que essa síndrome, que essa doença foi em virtude, está constatada e você está empregado, vai ser feita uma perícia no local do trabalho, vai ser feita a ouvida de testemunhas que trabalham no local do trabalho, que trabalham naquele local, para que se constate se é justamente em virtude do que você falou, Manu, do que a senhora falou. Cobrança excessiva, metas absurdas e que muitas vezes são colocadas apenas para gerar um retorno financeiro maior, quando na verdade são metas até mesmo impossíveis. Então a gente tem como doença do trabalho, ou seja, a doença do meio ambiente, causada pelo meio ambiente do trabalho, a exposição a altos níveis de ruído, excesso de poeira no local, aquelas pessoas, excesso de ruído, por exemplo. Imagine você trabalhar em um escritório em que ao lado, digamos assim, ou em um compartimento da empresa, tem alguém com uma máquina daquela que fura o chão, eu esqueci o nome agora, uma britadeira, né? Imagina uma daquela de 30 quilos ou mais o dia todinho, no ouvido da pessoa. A depender da altura, disso e dentre outras exposições de ruído, pode-se causar um problema, só abrindo um parênteses, né, auditivo, e que não foi em virtude da função, mas sim em virtude do meio ambiente de trabalho. Já a doença profissional ou ocupacional, que é uma das espécies, né, equiparadas ao acidente do trabalho, ela é uma doença em virtude do exercício da função, da atividade que você está fazendo, como, por exemplo, inflamações no tendões, tendinite, entre outras, em virtude, por exemplo, de quem passa o dia todo digitando, né? Ou até mesmo, eu vejo muitos casos também de dentistas que têm essa tendinite, advogados, sim. sempre eu estou encontrando algo, quando exerce muito, né? Principalmente quem trabalha na parte de produção, é muito comum a gente ver pessoas com essas patologias, que são em virtude da função e não do meio ambiente. Ficou claro? Deu para entender certinho a diferenciação? Para mim ficou. Perfeito, Vamos ver o povo. perfeito. E Então aí, vamos seguir. Oi. pode ir seguindo, vamos lá. Tá. Então, vê, a gente precisa lembrar que quando o afastamento Deixa eu só ver o que o seu doutor Chefe colocou aqui. Ah! Ô, meu amigo, obrigado, viu? Veja só, a questão que a gente precisa levar atenção do ponto de vista previdenciário é que se o afastamento da empresa, como você disse que em alguns casos chega a ser tão grave que é preciso se afastar do trabalho para se fazer um tratamento ou para se ter uma recuperação, porque aquele ambiente é tão pesado,
É um ambiente tão difícil de se trabalhar que o primeiro tratamento é se afastar. Quando se chega, né, na clínica, que se diz assim, olha, a minha situação é essa, a neuropsicóloga diz, eu tenho um remédio para você, é tiro e queda, se afaste do trabalho. Não é Antônio, isso? eu assisti esses dias uma reportagem, eu não lembro qual foi o jornal, mas estavam conversando com uma enfermeira a respeito dessa onda nova, né, que está surgindo aqui de pandemia e tudo, junto com o H3N2, né, sobre a influenza. E ela, a resposta dela me mostrou que ela está com burnout, que ela disse assim, eu não consigo me imaginar passando por tudo isso de novo. E a lágrima da pessoa desceu, não é? Então é assim, gente, é um esgotamento, a pessoa já não, eu não aguento mais. E aí precisa de um acompanhamento correto com o médico e com o profissional, psicólogo, para identificar realmente a pessoa precisa ser afastada ou não. Não é todo mundo que vai ser afastado, mas existem alguns casos em que é necessário, não é? A gente costuma comentar, e a própria doutrina, né, os próprios legisladores de direito previdenciário, de que nem toda doença incapacita para o trabalho. Não é porque você está doente que você está incapacitado para o trabalho. E aí você precisa ir ao médico ou à médica, e eles é quem vão, através da análise, né, da consulta, verificar se você está incapaz para o trabalho ou não, porque vai depender dos níveis, não é, doutor? Vai depender da complexidade e do nível que está aquela doença. Então a gente tem que levar em consideração que, se o afastamento, quando sugerido pelo profissional da saúde, for inferior a 15 dias, o contrato de trabalho ele fica interrompido. Ou seja, durante esses 15 dias, inferior a 15 dias, tá? O afastamento, o trabalhador não trabalha, mas continua recebendo da empresa o salário. Porém, se o afastamento for superior a 15 dias, ocorre uma suspensão do contrato de trabalho, que é quando nem se trabalha e nem se recebe. E aí se faz o quê? Pega-se o laudo e os receituários médicos, vai até o INSS, hoje a gente fala vai até o INSS, mas pode ser através das plataformas digitais, né? Ou também indo realmente a uma agência da Previdência Social e dar-se a entrada em um requerimento, em um benefício por incapacidade, tendo em vista um afastamento superior a 15 dias. E em muitos casos, eu vejo e tenho recebido, inclusive, e acredito que é comum a nível Brasil, de que essas situações, muitas vezes, a gente não conseguiria, ou o próprio profissional da saúde, definir um limite para a recuperação. Porque tem pessoas que estão em um grau de profundidade tão alto que não se sabe exatamente quando ela vai estar recuperada. E aí a gente recebe laudos com 3 meses, com 6 meses, ou laudos de afastamento por tempo indeterminado. E aí, busca-se o INSS, e o INSS, quando o perito médico entende pela incapacidade, concede o benefício. Quando não entende, normalmente busca-se um advogado da confiança, né, da pessoa, do segurado, para que judicialize esse benefício. Mas o que a gente precisa ter em mente é que a síndrome de burnout, ou a síndrome de esgotamento profissional, inserida agora na classificação internacional de doença, mais especificamente CID-11, a gente precisa ter em mente que ela agora passou, desde 1 de janeiro de 2022, a ser considerada acidente de trabalho. Então, o que é que acontece? Lembrando daquela diferenciaçãozinha, né? Acidente de trabalho, doença ocupacional e doença do meio ambiente de trabalho é que para ser acidente de trabalho. Então, a gente precisa ter em mente que, constatado que essa patologia foi oriunda do exercício da atividade profissional, irão ter reflexos nos contratos de trabalho. E a empresa arcará com questões financeiras e jurídicas. Isso porque o trabalhador pode ingressar com uma ação trabalhista, pedindo indenização, seja lá pelas consequências de assédio moral, pela cobrança de meta excessiva, entre muitos casos, como, por exemplo, Kézia Sara comentou aqui, que é necessário rever também os abusos de ambiente de trabalho. Exatamente o assédio moral, os abusos no ambiente do trabalho, as metas excessivas, a cobrança, aquele chefe que às vezes não coloca a meta, mas ele fica, e aí, tá pronto? Eu preciso para hoje. Não é uma meta definida, por exemplo, você precisa ter cumprido, por exemplo, no caso de um estagiário no escritório de advocacia,
10 processos essa semana ou 10 atendimentos. Às vezes é uma situação só e a pessoa fica ali remoendo, remoendo e fica, como a gente diz, fica ali machucando e aí a gente acaba, ou essas pessoas acabam entrando-se nessa situação de estresse excessivo em virtude de uma cobrança normalmente desnecessária. Então isso traz reflexos para as empresas e a partir de agora, na verdade desde sempre, mas ainda mais a partir de agora, é preciso que as empresas tenham muito cuidado com o ambiente do trabalho, com o ambiente em que seus colaboradores estão, porque os reflexos financeiros e jurídicos são imediatos. E ainda mais, o que antes era difícil se configurar em muitos casos, como uma doença do meio ambiente de trabalho, uma doença ocupacional, um acidente de trabalho, nessa situação que nós estamos discutindo, é presumida do ponto de vista, presumida que eu digo é assim, a partir da constatação de que essa situação foi originada pelo meio ambiente do trabalho, registrará o benefício como um benefício acidentário. E aí vem as implicações para as empresas, e é algo muito discutido hoje em dia entre os estudiosos, que é a preocupação pela falta de cuidado de muitas empresas, obviamente que não são todas, assim como não são todos os profissionais, a preocupação em manter um ambiente de trabalho equilibrado e saudável para os colaboradores, para que eles possam render, para que eles possam produzir e para que aquela empresa continue crescendo. Deixa eu entrar em algumas coisas aqui, tá? Primeiro, entender que um cuidado que tem que se ter nas empresas é que existe muito preconceito ainda em cima disso, né? Então, assim, eu estou no ambiente de trabalho, uma pessoa lá é o diretor, é o dono, seja lá o que for, mas está aqui, ó, que é imediatamente acima de mim, que não é a pessoa que é o dono, e começa a dizer assim, desculpe a expressão, mas isso é frescura sua, isso é bobagem, tá fazendo drama. E aí é uma pressão que coloca em cima da pessoa e o chefe está aqui, ó, nem ou não vê, ou faz de conta que não vê. Só que se eu tenho um funcionário um pouquinho acima de mim que está fazendo isso, ele é responsável. Então é preciso fazer um trabalho hoje de formação de toda a equipe, não é? Para que, digamos assim, esse tipo de coisa não aconteça. Entende? Ah, você está com drama, né? Ah, depressão é falta de roupa para lavar. Isso a gente escuta até hoje, é falta de fé, né? É falta disso, não, é uma doença. E aí eu preciso, os donos, digamos assim, né, de empresas, precisam assumir uma postura de formar a sua equipe com relação a isso. Ele precisa dar condições a esta equipe, não é? Para que tenha esse ambiente muito mais propício. Não é que você não vai ter metas a cumprir, mas que tenha uma metas a cumprir de forma humanizada. Com certeza. E outra, não é só, Manu, do ponto de vista dos prejuízos jurídicos e financeiros que a empresa pode ter, mas a gente está lidando com pessoas, e pessoas merecem respeito. Pessoas merecem ter os seus direitos respeitados, suas limitações respeitadas, as suas ideias respeitadas muitas vezes, e a gente vê que a gente está vivendo um momento em que há uma grande incisão, diria assim, de intolerância, uma grande ênfase de intolerância no pensar, no agir, no posicionamento de algumas pessoas, e isso é muito prejudicial. Deixa eu só fazer um registro aqui, li um comentário aqui do professor Henrique Aquino, que é um grande, eu repito, um grande advogado trabalhista, professor da Pós-Enfoque, foi meu professor, inclusive, e também atua na área previdenciária, ele é um advogado trabalhista previdenciário especializado e que é uma pessoa extremamente competente e que está aqui dizendo que o nosso assunto é muito pertinente, batendo palminhas. Eu só tenho a agradecer, não só a ele, mas também aos demais que estão aqui com a gente, nos ouvindo. E vamos continuar, doutora Manu, o nosso bate-papo, só para fazer esse registro aqui a esse pessoal que está aqui, 22 pessoas até agora, ouvindo o nosso diálogo. E aí eu vou fazer um parênteses, porque eu vi que Sérgio colocou várias vezes uma mesma situação, que foi dizendo que o fato de considerarem ele com uma sumidade no assunto é algo que faz ele se preocupar bastante.
Aí onde a gente entra assim, você tem que se conhecer, não é? Ok, eu sou bom nisso aqui, mas eu não sou perfeito, entende? É não se deixar levar por esse tipo de muitas vezes. E saber quem eu sou, reconhecendo aquilo que eu sou bom e saber que eu sempre vou poder melhorar e ter respeito, não é? Não se deixar levar por E o isso, não é? pior, o pior é que ele é uma sumidade mesmo, ele sabe muito de direito previdenciário. O pior, que não tem nem como dizer que ele não é uma sumidade, que ele é mesmo, o cara vai fazer o quê? É, né? Também tem comentário da doutora Thalita, né, falando, né, dessa questão que eu estava entrando, que é de um ambiente de respeito, gente. Né? Precisa ter esse respeito. Principalmente com doenças mentais, a gente parar com esse negócio de que depressão, síndrome de burnout, ansiedade, isso aí é frescura. Não, não é. É questões de saúde mental e ninguém quer ficar doente. Com Né? certeza. Então, ter essa atitude humana de respeito pelo outro. Que eu suportei muito mais coisa que ele, mas você não. São pessoas diferentes. Né? Então, eu acredito que com essa mudança, né, da OMS, as empresas precisam se ajustar através de treinamentos, através de formação, não é? Em torno disso, de palestras, de convidar profissionais de repente para dar palestras, para falar sobre isso, ter um ambiente de diálogo sobre isso, para a gente fazer uma mudança, não é, na mentalidade das pessoas. Perfeito, Manu. E não só isso, né? A gente vai além, inclusive. Não é só trazer palestras, é também propiciar um ambiente do trabalho adequado para essas pessoas. Né? Exatamente. Porque de nada adianta fomentar palestras, treinamentos, tudo isso, mas quando chega na execução da atividade, desfazer-se tudo porque a empresa possui um exacerbamento nas suas cobranças, eu diria dessa forma, um excesso, não é, de cobrança. E o doutor Henrique, o professor Henrique, né, doutor Henrique colocou aqui que o preventivo compliance se torna ainda mais importante. Com certeza, está aí um nicho de mercado, né, para os colegas advogados que nos assistem, que cresceu muito, principalmente pós-pandemia, que é o compliance, que é o quê? A adequação das empresas às normas trabalhistas, previdenciárias ou até de outras matérias, tributário, por exemplo, à realidade atual do momento. Então, se nós temos aqui, ou você que vai assistir depois, é empresário e está pensando como pode, não é? Como pode adequar o meio ambiente do trabalho, como pode verificar se isso acontece na sua empresa, é preciso fazer aí uma consultoria, né, uma auditoria, um compliance, até mesmo a ajuda de profissionais da saúde para identificar se isso está acontecendo no meio ambiente do trabalho. Repito, muita atenção para os reflexos trabalhistas, previdenciários, que vão refletir diretamente no caixa da empresa. Vai refletir diretamente no financeiro e no jurídico da empresa. Doutora Existem Manuela. Adonis que estão, por exemplo, contratando profissionais para atender aos seus funcionários. Por exemplo, eu hoje faço esse trabalho no PAF, aqui em Surubim. Né? Eu atendo porque é um trabalho que é uma demanda emocional muito grande, né? Principalmente esse período de pandemia. E no final do ano passado eu comecei a realizar este trabalho. Então, existem empresas que essa é uma forma também, né? De oferecer esse suporte, de oferecer essa ajuda, para que assim até você evite situações de afastamento. A pessoa consiga, sabe, resolver essa situação sem precisar de um afastamento. Não é, por exemplo? Perfeito, perfeito. E se precisar de um afastamento, lembre-se sempre, laudo médico. Em resumo, qual é a documentação necessária, né, para se solicitar um benefício por incapacidade em virtude de estar incapaz para o trabalho por estar afetado pela síndrome de burnout ou até mesmo pela síndrome de esgotamento profissional? É necessário, extremamente necessário, o laudo médico, o receituário médico atualizado, e aí faz o agendamento da sua perícia no INSS. De um profissional especialista no assunto. Então, de um psiquiatra, né, no Bem caso. colocado. Né? Boa noite, Fernanda. Desculpa, vai. Boa noite, Fernanda. Seja muito bem-vinda.
a nossa live. Um prazer receber você aqui. E aí, Manu, receituário médico atualizado, laudo médico atualizado e faz a solicitação. Eu sempre costumo dizer nas lives que não é necessário um advogado para se requerer qualquer benefício do INSS. Não é necessário do ponto de vista funcional de ir lá e solicitar. Mas é indispensável se você quiser ter eu diria assim, um resultado, não do ponto de vista que o advogado garanta o resultado da perícia, mas da instrumentalização, ou seja, da organização, como dizem aqui no interior, né, da papelada, dos documentos a serem apresentados, a serem levados no dia, para que o perito visualize não só no exame clínico presencial, mas sim também na documentação médica o seu histórico, porque tem pessoas que já vêm há 1 ano, 2 anos, ou até, sei lá, 6 meses, com o histórico, mas só pede o benefício nos últimos momentos, quando já está num grau de estresse fora do comum. Exato. Então, é preciso muita atenção a isso. E outra, teve o benefício negado, gente, não é puxando sardinha, como dizem, para a classe advocatícia, mas os advogados, principalmente os especialistas em direito previdenciário, eles têm o conhecimento técnico da matéria. Nós não estudamos apenas, eu costumo dizer, Manu, o direito. Nós estudamos também a forma como como aquela patologia, aquela doença, ela reflete no ambiente do trabalho, reflete no seu trabalho. Então, um advogado previdenciarista especializado, ele vê além do direito. Ele vê a necessidade e as implicações daquela patologia. Isso, claro, aos advogados que se dedicam ao estudo. Claro que a gente estuda e a gente não sai especialista, a gente não medica, a gente não dá laudo, né? Não dá receituário, não indica medicação, mas a gente tem uma base técnica para pelo menos a gente saber como aquilo afeta a pessoa. E muitas vezes a pessoa chega na perícia e não sabe nem dizer o que está sentindo. Exato. Então, teve o benefício negado, obviamente, depois de ter passado pela clínica médica, procure um advogado de sua confiança, tá certo? Apresente a documentação para que possa ser judicializado esse benefício. E por que eu falo em judicializar? Muitas pessoas chegam e dizem, mas eu quero recorrer, não quero ir para a justiça. É muito difícil, e nós temos aqui diversos profissionais presentes na live, o INSS, em via de recurso, determinar uma nova perícia, o resultado dessa perícia mudar. Porque a gente está falando de um parecer médico. E aí, não tem como pessoas que não são médicas dar um parecer contrário a uma documentação médica. Eu creio que a senhora vai concordar comigo sobre isso. Sim. E por isso que eu digo que precisa ir para um bom especialista, não é? Para que também ele possa dar também esse processo. Com certeza. Mas eu repito, não é somente, claro, você está afastado. E aí? Você precisa se cuidar, não é? Como eu falei, terapia, existem tantas coisas. Fernanda aí entrou. Uma das coisas que eu indico, né, por exemplo, a acupuntura, como ajuda nesses processos de esgotamento, por exemplo, não é? A própria massoterapia, que tem um aqui que eu estou vendo que é massoterapeuta. Então, você tem uma série de instrumentos que o que não dá ok, consegui o afastamento, vou ficar também aqui sentado, vou ficar só descansando que vai resolver. Você vai piorar, você vai se afastar novamente, e até onde você vai desse jeito? Não é? Então, Manu, cuidar. desculpa te interromper. Nós temos apenas 2 minutos para o encerramento da live. Tomara que não caia antes disso. E eu queria que você falasse de forma bem resumida, para a gente poder, para a live não cair, né? Sobre, não sei se vai dar tempo, né? Mas assim, sobre o preconceito que as pessoas têm de buscar ajuda de um profissional, psiquiatra ou psicólogo, e da necessidade da gente quebrar com esse preconceito por se tratar de algo muito importante. Normalmente as pessoas dizem, eu não vou não, que eu não tô doido não. Eu não vou não, que eles só tratam de doido. Tenta falar pra gente em 1 minuto e já se despedir também, tá? Tudo em 1 minuto. Sobre a necessidade da gente quebrar esse preconceito. Primeiro, é o que a Adonis falou. Buscar profissional, ajuda profissional, não quer dizer que você está louco. Ao contrário, isso é para você não ficar, eu brinco. Não é? É uma necessidade ter uma ajuda profissional para aprender a lidar melhor com as situações.
Então, não deixe se levar pelo preconceito. É hora, a gente vive uma época, nós precisamos quebrar os preconceitos. Aprenda a cuidar de si mesmo e aprenda também a buscar ajuda. Eu queria, antes de encerrar, só falar que na próxima segunda-feira, às 18h57, eu vou estar numa outra live sobre saúde mental, uma live junto com a PAF. Tá? Então, aproveito para fazer propaganda, Fica à convidar vontade. vocês para acompanhar, né? Me acompanhar na próxima live, na próxima segunda-feira. E aí, Gente, quiser me foi um, encontrar no Espaço Vida, entre em contato com a gente, ok? foi um prazer receber todos vocês aqui, principalmente receber a doutora Manuela, que trouxe diversos esclarecimentos para a gente. Só tenho a agradecer por todos vocês que ficaram, por quem passou, por quem ainda vai assistir. É sempre um prazer poder trazer temas de grande relevância para a sociedade e para todos vocês. E espero que em breve nós possamos, né, doutora, retornar com outros temas aí Exato. pertinentes à nossa realidade. E ainda nós vamos falar posteriormente sobre autismo, sobre TDAH. Vem muita coisa boa aí esse ano e nós vamos retornar para conversar com vocês. Um grande abraço, procurem sempre um profissional especializado, seja lá de que área vocês estiverem falando, seja na clínica médica, na engenharia, na advocacia. Sucesso a todos vocês. Que Deus continue abençoando e guardando a todos nós. Um beijo para todo mundo. Até Tá? mais, foi um E prazer e é sempre um cuidando, né, prazer receber vocês. de forma Isso, diferente. É bom. continue se Tá bom, cuidando, tem esse detalhe. tá bom, gente. Até a Tchau, próxima. gente, até mais.